Olá pessoal, tudo bom? Eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo, esse estudo que eu estou realizando sobre a evolução da Covid-19, tanto aqui no estado de São Paulo, quanto no país todo, no Brasil, e em alguns outros países que eu também selecionei aqui para realizar esse estudo. Neste primeiro momento, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês essa planilha que foi feita no Excel, né? Esse trabalho todo está sendo feito aqui no Excel, depois da coleta de dados. E num outro vídeo eu vou mostrar para vocês, vou explicar um pouquinho sobre os gráficos, para não ficar assim muito extenso esse vídeo, ok? Bom, aqui nessa planilha o que a gente pode observar? Eu comecei a coletar esses dados, na verdade sobre o número de mortes, né, provocados pelo Covid-19, desde o dia 16 de março, no estado de São Paulo, no Brasil, e em 4 países da Europa. Depois eu explico um pouquinho melhor o porquê desses 4 países. Aqui a partir do dia 17 de março do mês passado, ocorreu a primeira morte no Brasil, que foi em São Paulo. Então a gente tem aqui número de mortes 1, no Brasil 1. O que seria essa relação São Paulo-Brasil em porcentagem, né? Quer dizer, no Brasil houve uma morte que ocorreu em São Paulo. Então em São Paulo eu tenho 100% das mortes ocorridas no Brasil. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, aqui no dia 18. Dia 18 de março, ocorreram 4 mortes em São Paulo. As 4 mortes que ocorreram no Brasil foram em São Paulo. Então, continuo com 100% das mortes do país sendo no estado de São Paulo. Depois aqui, olha, já no dia 19, São Paulo tem um total de 5 mortes. Já no Brasil, tem um total de 7. Ou seja, tem 2 mortes aí que ocorreram em outros lugares, né? Nesse princípio foi no Rio de Janeiro. Então São Paulo já não tem mais 100% das mortes do Brasil, né? Mas tem 71% nesse dia. Depois a gente vai começar a perceber que esta porcentagem aqui vai começar a diminuir com o tempo, né? Aqui, se a gente for descendo, a gente vai atualizando as datas, né? Então a gente vai descendo aqui, chega até o dia de ontem, que foi dia 23 de abril. Aqui do lado, nessa segunda coluna, a gente tem o número de mortes por dia. Então, por exemplo, aqui no dia 20 de março, ocorreram 4 mortes no estado de São Paulo. Se a gente observar que aqui eu tinha um total de 9 já acumulados, e até o dia anterior eu tinha 5, significa que esse dia morreram 4, né? Então, essa tabelinha aqui é para facilitar a gente observar qual o número de mortes está ocorrendo por dia. Claro que o total de mortes sempre acumulado sempre vai aumentar, né? A gente já tem aqui, olha, até o dia de ontem, 1.345 mortes no estado de São Paulo, 3.313 no país todo. Então, este número de mortes total acumulado sempre vai aumentar. Veja aqui nos outros países também, né, que já estão no estágio mais evoluído aqui da pandemia. E é por isso que eu selecionei esses países, porque eles já estão num estágio mais avançado. Então eles servem para a gente poder fazer uma projeção futura, né? Para a gente poder ter uma ideia do que vai acontecer no nosso país nas próximas semanas ou até no próximo mês. Agora, o número de mortes por dia, você vê que ele começa, em todos os locais ele começa aumentando. Depois, em alguns, ele já começa a diminuir. Então a gente pode observar, por exemplo, em São Paulo, que a gente tinha chegado a 87 mortes no dia 14 de abril, e depois esse número começou a diminuir, chegou a 22 aqui no dia 20. Agora, ontem ele já aumentou bastante, né? Foi para 211 num dia só. Então são algumas observações que a gente pode fazer aqui nessa tabela. No próximo vídeo eu vou falar sobre os gráficos.